Vocês vão abrir o livro de português Apis e nas páginas 32 e 33 vocês vão receber toda a explicação. Ver a canção de Thomas Roth, inspirado na canção Quero, vocês vão construir seu próprio poema. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você. Ganhar o espaço em bolhas de sabão. Escorregar pelas cachoeiras. Pintar um mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol. Fazer cristais com gotas de orvalho. Cobrir de flores campos de aço. Beijar de leve a face da lua. Produção de texto, poema. Agora é a vez de vocês criarem um poema. Leiam a letra da canção Quero, de Thomas Roth. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero a floresta em lugar de cidade.
uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você, ganhar o espaço em bolhas de sabão, escorregar pelas cachoeiras, pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol, fazer cristais com gotas de orvalho, cobrir de flores campos de aço, beijar de leve a face da lua. Bom, crianças, vocês viram a letra da canção Quero, de Thomas Roth, cantado por ele, e viu tia recitar, declamar esse poema, certo? Então, baseado nesse poema, vocês vão criar seu próprio poema Quero, no caderno de vocês, certo? Vamos agora planejar. Então, toda vez que vamos fazer um texto, nós temos que planejar o que vamos fazer, certo? Não dá para fazer um texto do nada. Então, eu já sei que o meu texto, certo? O texto que eu vou produzir é um poema, ok? E um poema, ele tem versos, tem estrofes e tem rimas, ok? Também já sei que o título do meu poema, o título do poema que eu vou produzir, tem como nome a palavrinha quero, certo, gente? Aqui nós vamos planejar mais. Com a palavra, o compositor criou imagens. Procure imaginar o que ele quis dizer com a expressão como nuvem branca sem pó. O que será que ele quis dizer com nuvem branca sem pó? Nem fumaça, asas do girassol. Girassol não tem asas, né, gente? Mas as asas do girassol, ele brincou com as palavras. Lembra do sentido figurado? Campos de aço, beijar de leve a face da lua. Então, ele queria voar, queria sair, né, da própria história dele e voar. Verás, assim, fantástico, algo que tinha só na mente dele. Isso é o poeta. E é isso que vocês farão. Número 2. O poema que vocês vão escrever deve começar com quero, certo? Quero. E aí, 3. Faça uma pequena lista do que vocês vão colocar para completar a ideia de quero, certo? Então, vocês precisam colocar, o título é quero, todas as minhas estrofes têm que começar com quero. Quantas estrofes? 2. 2 estrofes já é o poema, certo? Então, 2, 3 estrofes. Ótimo. Então, vamos lá? Ação. Número 4. O que vocês querem para vocês? Para vocês. Ou para o mundo em que vivemos. Esse será o assunto do seu poema. O que vocês querem para vocês ou para o mundo. Certo? O que você quer. Pode ser para você ou pode ser para o mundo. Certo? Pode ser coisas que vocês desejam muito ter. Pode ser? Pode. Pode ser os seus sonhos. Certo? Ou coisas que existem apenas na imaginação. Como ele colocou. Certo? Como nas histórias fantásticas. Objetos e seres de mundos malucos. Ideias para um mundo melhor. Então, tudo isso que você estiver pensando, quero, o que é que eu quero para mim? Certo? Pode ser coisa de ter, pode, mas pode ser coisas a mais. Devem ser coisas a mais. Certo? Ai, quero ter um mundo melhor. Não, mas isso teria que ser só no final. Certo? Quero que as pessoas respeitem, certo? Ou quero que as aulas voltem na escola. Quero ter amigos que me compreendam. Quero viajar por esse mundo. Ou seja, você é o poeta, ok? Então, as ideias têm que estar fervendo, borbulhando na cabecinha de vocês. E aqui é o momento de vocês escrever, baseado, ou seja, inspirado num tema de Thomas Roth. Quero o que você quer, certo? Não tem como nós conversarmos, né, gente? Então, a professora aqui, conversa com vocês. A intenção de vocês. Podem brincar com as palavras, podem desenhar imagens com as palavras, como nos poemas visuais, né? Pode ser um poema que vai fazer a gente rir ou que vai fazer a gente
se divertir ou que possa ter uma intenção. Pode ser um poema triste, certo? Com essas questões de Covid, pode ser um poema alegre, onde você consegue enxergar a alegria em tudo isso, que estamos vivos, certo? Estamos com saúde, estamos com a família, estamos bem. Então, a intenção é o que você quer com o seu poema. É divertir quem vai ler, é fazer a pessoa pensar sobre o assunto, certo, né? Refletir ou fazer a pessoa chorar com o que você vai escrever ou apenas divertir, certo? E você, para quem você quer escrever apenas para os colegas ou para outras pessoas de várias idades? Porque a gente pode fazer um poema, você pode fazer um poema apenas infantil. Quero comer doce todo dia, descer na escada, né? Descer, brincar, o gira-gira, brincar. Pode ser um poema infantil, ou pode ser um poema que vai fazer todos pensarem, em todas as idades, certo? Você já está com a cabeça, com a mente borbulhando de ideias. Eu quero, para mim, para o mundo, do meu poema, o que é que eu vou colocar no meu poema, para quem que eu vou escrever, se eu quero divertir. Se eu quero emocionar a pessoa, ótimo. Então, vamos lá. Número 1 é o desafio. Como escrever tudo isso que a professora está falando, certo? Então, faça os arranjos para expressar de forma indiferente e criativa o que vocês colocaram na lista. Vocês podem fazer uma lista no seu caderno. Antes de fazer o poema, vocês podem fazer uma lista de tudo que você quer, certo? E depois você faz o poema. Lembre que poema tem rimas, tem estrofes, poemas têm versos, né? Pode brincar com palavras. É um poema, certo? Lembre-se que no poema pode haver o quê? Versos, estrofes, rimas, ritmos, combinação de palavras de forma criativa, né? E vocês podem usar, não se esqueçam de que podem empregar bastante a linguagem figurada. Então, um exemplo de uma linguagem figurada, certo? Quero que as pessoas parem de pisar na bola e respeitem o outro. Olha lá, eu usei a linguagem figurada. Fico com o coração na mão quando as pessoas não respeitam, não conseguem usar uma máscara, não conseguem ficar em casa, respeitando a quarentena. Então, vocês podem usar essa linguagem figurada e outras linguagens figuradas aí, certo? Revisão e reescrita. 1. Releiam o que vocês escreveram. Então, é muito importante vocês reler o poema de vocês, para ver se está faltando algo, para ver se está precisando acrescentar alguma coisa, certo? Que vocês esqueceram. Então, antes de passar limpo, é bom que você faça uma revisão sobre o seu poema, certo? 2. Vejam se as ideias ficaram claras, se vocês colocaram tudo o que queriam e se acham que o poema atende à intenção que vocês tiveram. Então, qual é a intenção que vocês tiveram, certo? Ao criar esse poema, certo? Foi alertar as pessoas, certo? Vocês escreveram esse poema para as crianças, certo? Para os amiguinhos de vocês? Ou vocês escreveram esse poema para os pais de vocês? Ou escrever esse poema para a professora ler? Então, qual é o público, certo? A ser alcançado com esse poema? Porque existe aqueles poemas para as pessoas adultas e existe aqueles poemas infantis, certo? O que vocês querem alcançar com esse poema de vocês, certo? Veja se essas ideias tá clara para o leitor, certo? Se o leitor fosse a professora, será que ela entenderia, certo? Esse poema? Certo, gente? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso, nessas ideias, certo? Então, façam essa revisão antes de passar limpo esse poema, ok? Quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Produção de texto, inspirado no poema Quero, de Thomas Roth.
Logo mais, vocês vão fazer a lista de vocês. Tudo que vocês precisam colocar no poema, certo? Vocês vão o quê? Listar por palavras o que vai conter no poema de vocês, certo? Então, no meu poema, certo? Vai conter quero, certo? Que é o mais importante, que é o título do nosso poema, certo? O título do poema de todos vocês, certo? E de tia Cibele também. Então, nessa lista, vai ter, certo? No meu poema vai ter essas palavras. Quero, Deus, paz, saúde, amigos, casa nova, viajar e pessoas. Certo, gente? Então, vamos lá, a construção do poema. Então, tia Cibele vai construir o poema dela, certo? E logo vocês vão construir o poema de vocês. Aqui está servindo como exemplo. Não é para vocês copiar o poema de tia Cibele, não. Certo? Aqui é uma ideia que tia Cibele está dando para vocês. Quero. Quero Deus conhecer, sua vontade fazer. Quero a paz ter. Quero saúde para todos, poder viajar e voltar para minha casa. Quero afastar os muros de concreto entre a família, amigos e Deus. Quero acreditar, quero agir para as pessoas viverem a plenitude do que é ser feliz. Certo? Autora Cibele Menezes. Gostaram, gente? Pois bem, então é mais ou menos assim que tia quer. Vocês podem ver que esse poema Quero, de tia Cibele, certo? Tem quantas estrofes? Certo? Então, tem uma estrofe, duas estrofes, 3 e 4 estrofes, certo? Então, vocês vão fazer, certo? Com quantas estrofes vocês preferirem. Então, se a de tia Cibele teve 4 estrofes, a de vocês pode ter mais ou menos, certo? A mesma coisa são os versos, certo? Se vocês podem observar aqui, ó. Quero acreditar, quero agir. Então, isso aqui são os versos do meu poema, certo? E esses versos podem ter apenas 2. E tia Cibele aí construiu 5 versos, certo? Então, a primeira estrofe de tia Cibele teve 3 versos, certo? A segunda estrofe teve 5 versos. A terceira estrofe, ele teve também 5 versos. E a última estrofe, quarta estrofe, também teve 5 versos. Mas a de vocês podem ser diferente, certo? Pode conter 5 versos, 3 versos, ou até mesmo 2 versos, certo? Porque para ser um poema, certo? E ser um verso, tem que conter pelo menos 2 versos, certo? E 2 ou mais estrofes, certo? Não esqueçam de rimar, certo? Vocês podem ver que o poema de tia Cibele rimou. Então, é assim que tia Cibele quer que vocês construam o poema de vocês, certo?